Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar o nosso terceiro bimestre. Vamos começar com Língua Portuguesa, volume 11. Nós sabemos que são sempre 2 capítulos. E nesse bimestre nós vamos falar de período composto, o capítulo 21. Ele é composto por leitura, tipos de intertextualidade, o texto dissertativo e argumentativo é a parte de produção de texto. Na parte de gramática, nós vamos ver tanto o período composto por coordenação quanto por subordinação. O período de subordinação ele se divide em 3 tipos de oração. Oração substantiva, oração adjetiva e oração adverbial. No capítulo 21, nós vamos ver a adjetiva. E no capítulo 22, nós vamos ver a substantiva e a adverbial. No capítulo 22, nós vamos falar também de figuras de linguagem. Então, vai aparecer algumas que são ferramentas que aparecem no texto para ajudar uma compreensão maior e melhor, né? E a análise de sintaxe que nós vamos fazer é a respeito das orações. No capítulo 21, gente, quando a gente fala em intertextualidade, inter é entre textos. Então, tipos, gêneros textuais diferentes, mas que têm a mesma temática, que nos remete àquele tema, que nos faz lembrar. Não precisa a gente estar aquele tá escrito para a gente saber do que está falando. Uma charge, uma história em quadrinhos, um cartoon, isso tudo vai ajudar nesse sentido de entender o texto e fazer essa leitura entre eles. Aqui um exemplo muito claro disso. Existe uma pintura, né, que é O Grito, e é exatamente nesse sentido aqui, ó. E aqui já foi feito, né, uma charge mostrando um supermercado e a pessoa apavorada, deve ser com o preço das coisas, que é o que está acontecendo hoje. A cada dia que você vai é um preço diferente no mesmo produto, ninguém entende o porquê desse aumento. E foi retratado aqui, quanto no jornal Gazeta do Povo, um alerta, uma crítica, né? Que é para isso que as charges e os cartões, a função social deles é essa. E a gente vai partir exatamente desse quadro aí. Ó, ela foi inspirada num famoso quadro, qual é o título e qual é o artista. Tá? Vocês vão pesquisar. O título eu já falei, O Grito. Aí agora vocês pesquisem o restante. Por que o cartunista Paixão e muitos outros artistas utilizam o recurso de fazer referência a outras obras? Porque quando ele faz referência a outras obras, gente, ele nos remete. Quando fala O Grito, você já sabe que a pessoa está aqui ela podia estar apavorada, ela poderia estar assustada, mas quando fala O Grito, é porque realmente ela deve ter gritado, né? Essa é a intenção de mostrar verdadeiramente a situação. E na terceira aqui, você está atento sempre ao diálogo entre os textos, sendo verbais ou não verbais? Então a gente tem que ler além das imagens, a gente tem que ler além das palavras. Então é por isso que ele pede para esse entendimento de sentido, que a gente tem que buscar isso, olhar além. O objetivo dessa unidade, olha, nós vamos entender o conceito de intertextualidade, quais são os seus tipos, reconhecer as situações em que estabelece essa intertextualidade e os propósitos dessa relação, conhecer esses critérios de avaliação na prova do Enem, identificar e compreender as relações semânticas, as relações de significados, aonde vai aparecer o período composto por coordenação, o porquê, qual é o significado das orações coordenadas sindéticas, aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas, alternativas, qual é esse valor semântico.
e analisar os aspectos semânticos das orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são duas, elas são explicativas e restritivas. E o próprio nome diz restringir e explicar. Então vamos lá, painel de leitura. Intertextualidade e seus tipos. Quais são os tipos? Paráfrase e paródia. A intertextualidade, gente, ela ocorre, olha, um texto intertexto, quando ele está inserido em outro, como eu falei com vocês lá em cima naquele cartoon, naquela charge, né, relacionando com uma pintura famosa, estabelecendo uma relação entre eles. Constrói-se, reproduz-se ou transforma o sentido de outro texto. A intertextualidade pode ser explícita ou implícita. Explícita, gente, é aquela que deixa evidente. Você olhou, foi mencionado pelo autor, o título, de boa. Normalmente, quando isso ocorre, quando isso não ocorre, ela é implícita, claro. Aqui nós temos uma tirinha onde vocês irão responder as perguntas. Acho que eu gripei. Aqui tem a interpretação daquela tirinha. E aí sim nós vamos para os tipos de intertextualidade. Paráfrase. Ocorre quando esse intertexto, gente, é recuperado mantendo o seu sentido original e acrescentando pequenas variações na ideia principal. Não pode ser cópia. Então, você vai reproduzir a fala, o texto, a oração, o verso, sendo que tem que manter o sentido original. A ideia permanece, porém não pode ser cópia. E paródia. Paródia vem do grego para, que é ao lado, e ode, que é canto. Então ocorre uma inversão de sentidos no texto. E vocês conhecem muitas. É pegar uma letra e ali transformar aquele texto primitivo, né, contradizendo ele de uma forma alegre, mostrando de repente uma outra vertente. Isso que é paródia. Aqui nós temos a fábula, o boi e as rãs, e temos a rã e o boi. Parece igual, mas não é. Agora nós temos aqui, ó, quais são as características desse gênero. Normalmente a narrativa é curta, os personagens são animais, mostram ações que representam virtudes, às vezes os vícios humanos, e tem sempre uma moral, um conselho, uma reflexão, uma ironia. Tá? Então vocês vão responder. Aqui aparece a canção do exílio e o canto de regresso à pátria. Ó, quase igual. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmares, onde gorjeiam o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Tá vendo? Como é que muda um pouquinho? Agora, você é o autor, na parte de redação com Lívia. Vamos lá para a gramática. Língua viva. Aqui. Língua viva. Primeira coisa, esses conceitos aqui. Nós vamos relacionar esses conceitos. O que é frase, gente? Frase é todo enunciado de sentido completo. Nós podemos ter uma frase sem verbo. Silêncio. Psiu. Fogo. Então, são frases nominais. Então, é um enunciado linguístico de sentido completo. Pode ou não ter verbo. O que é oração? Oração não. Oração, ela é um enunciado, mas ele é constituído por verbo.
não importa se é um, se são dois, tem que ter verbo, oração tem que ter verbo. Na verdade, a locução, eu falei dois verbos como locução verbal, que ela tem o valor de um verbo, né? Porque para cada verbo, cada oração. Então, a oração ela é constituída, né, pela forma verbal. O que é o período? O período, na verdade, é a frase que pode apresentar um ou mais verbos. Então, a gente tem Carla saiu e Júlia foi ao cinema. Então, saiu e foi. Nós temos dois verbos, na verdade nós temos um período, tá? Então é a frase que pode apresentar um ou mais verbos. Só que a gente divide esse período. Ele pode ser simples e pode ser composto. É óbvio que o simples ele só tem um verbo, ele só tem uma oração, que é chamada de oração absoluta. E o composto tem mais de um verbo. Então são 2, 3, 4. Carla saiu, Júlia foi ao cinema, Gabi estudou para a prova, Lara foi ao banco e Marias estão se preparando para ir à festa. Então olha só, quantos verbos? 5, 6 orações, 6 verbos, período composto. Então, o período composto, gente, olha, vamos observar a relação entre essas orações. Então, quantas orações há no segundo período? Quem é o sujeito? Para saber o sujeito, a gente pergunta antes do verbo, né? Aqui tem ainda algumas perguntas falando de conjunção, mostrando, ó, sempre destacando as orações. Marca o verbo e ali você sabe a quantidade de oração. Eu mostrei para vocês, dei exemplo aí atrás, e aqui tem um outro aqui, ó. Ela fazia medicina e ela falava alemão. Então, no caso, aqui nem aparece esse ela. Quando está entre parênteses assim, ó, sujeito oculto, desinencial. Então, a frase real deve ser: ela fazia medicina e falava alemão. A primeira coisa que a gente tem que ver que são dois verbos, fazia e falava. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, eu tenho que dividir essa oração. E qual é a palavra, qual é o conectivo? O que é conectar? Conectar é estar ligado. Qual é a palavra que liga essas orações? O e. Então, esse e aqui é a conjunção, e aqui nós temos, ó, marcou o verbo, perguntou antes, achou o sujeito. Ela, sujeito simples. Como esse aqui está oculto, você sabe que tem um sujeito oculto desinencial aqui. Fazia medicina é o predicado. Quando você faz a pergunta depois de fazia, você tem o objeto. Fazia o quê? Medicina, objeto direto. Falava o quê? Alemão, objeto direto, tá? Mas são frases, gente, independentes. Elas são frases totalmente independentes. Quando a gente fala oração, qual é a diferença de oração subordinada e oração coordenada? É que a coordenada é independente. Tá aqui, ó, independente. Se você tirar isso aqui, você compreende ela perfeitamente. Ela fazia medicina. Se você tira a primeira, ela falava alemão, você entende perfeitamente. O que não acontece com as subordinadas? Subordinadas, você tem que estar subordinada a alguém, certo? Subordinado a alguém. Então, ela pode ser retirada? Não, ela não pode ser retirada. Se for retirada, faz falta, fica um buraco. Nas coordenadas, não. Você tira e simplesmente não acontece nada. Quando o período é composto por orações independentes, este é considerado um período composto por coordenação. E aí, como que a gente faz a classificação dessas coordenadas? São 5 tipos. Esse exemplo que está aqui. Aonde está a conjunção? Aqui. Então, nós vamos separar antes da conjunção. Então, você tem que saber quais são as conjunções. Esse é o primeiro passo. Não dá para adivinhar. É óbvio que a gente percebe por uma pausa onde está, mas tem que saber qual é a conjunção. Então, essa aqui é a primeira oração. Essa daqui, da conjunção para cá, é a segunda. Vou separar antes da conjunção. Aqui não tem a conjunção, é chamada de oração coordenada assindética, que a significa ausência. Não tem a conjunção aqui.
Mas na que tem, eu vou denominar oração coordenada sindética, porque tem a conjunção. E são 5 tipos. E, nem, mas também, mais ainda, aditiva. Tem sentido de adição. Mas, e contudo, porém, todavia, adversativa, oposição. Ou, ora, quer, alternativa, alternância. Logo, pois, conclusiva. E porque, que e pois, antes do verbo, explicativo. Então, as orações coordenadas têm, na verdade, 5 tipos. As sindéticas. A primeira, aditiva, adição. Vamos marcar essas conjunções aqui, E, nem. Presta atenção agora, hein? Mas também e mas ainda. Existe uma confusão muito grande que é feita em cima disso, porque aparece esse mas. E o mas é adversativa. Mas aqui, no caso, mas também junto, ele é aditivo, tá? E escrevam aqui, mas também, mas ainda. Então, são essas duas expressões, mas também, mas ainda, que têm o sentido de aditivo. Nas adversativas, vamos olhar aqui, Você reclama da corrupção, mas frauda a carteira de estudante. Olha aqui a conjunção, aqui tem um verbo, aqui tem outro. Eu já sei que eu tenho 2 orações. Vou dividir antes da conjunção. Olha aqui as conjunções: mas, porém, contudo, todavia, no entanto. Essa que não tem a conjunção é chamada de oração coordenada assindética. E aqui tem oração coordenada sindética adversativa, de oposição. Aí tem o exercício. Temos a terceira, alternativa, alternância, opção, exclusão. Olha aqui as conjunções: ou sozinho, pode ser também ou, já, ora. Então eu coloquei aqui, se eu não tivesse colocado esse ou aqui, essa oração seria oração coordenada assindética. Mas eu coloquei, o autor, colocou o ou aqui e o outro ou aqui. Então, se tem a conjunção nas duas, todas duas são oração coordenada sindética alternativa. Oração coordenada sindética alternativa. Porque tem o ou aqui, tem o ou aqui. Mas se não tivesse esse ou, ela seria oração coordenada assindética. Explicativa. Olhem aqui as conjunções. Pois, antes do verbo, porque e que. Certamente seremos felizes, pois, antes do verbo, olha o verbo aqui, fizemos por merecer, pois, então veio antes, então ela é explicativa. Na conclusiva, logo, aqui, logo, portanto, por isso, e o pois, depois do verbo. Aqui, ele veio antes. Então, ele é explicativo. Aqui, ele vem depois. Ele é conclusivo. Tá aqui, a explicação, explicativo e conclusivo. Certo? Período agora de subordinação. Agora, gente, esse aqui,
período composto por coordenação são só aqueles 5 tipos. E aí divide também em oração coordenada assindética e sindética. O de subordinação não. Na verdade, ele tem 3 vertentes. Subordinação substantiva, subordinação adjetiva, subordinação adverbial. Nesse capítulo aqui, nós vamos ver a adjetiva. A adjetiva, gente, o que remete isso? Ao adjunto adnominal, às características, adjetivo. Então, nós tem uma lista de conjunções. Não tem como, principalmente para as adverbiais, e as substantivas é bem menos, porque trabalha muito com o que. Nas adverbiais, que são circunstanciais e trabalha com bastante conjunções diferentes. Quando eu falo, gente, oração subordinada adjetiva, eu só tenho 2 tipos. Vamos olhar aqui. Ela se divide em 2 tipos, explicativo e restritivo. Não tem aqui não? Tem que ter. Eu não quero falar de reduzidas não, que vai entrar mexendo com formas nominais e aí vocês vão ficar doidos de vez. Não tem necessidade disso agora. Então vamos olhar aqui. A oração subordinada adjetiva é aquela que tem, no período composto, a função de adjunto adnominal de um núcleo nominal. Então, tem que ter um nome. Certos alunos têm perguntas surpreendentes. Beleza, não tem o que aqui. Então, e aqui só tem uma oração. Aqui, só tem um verbo. Então, esse surpreendente é um adjetivo. Para ser adjunto adnominal, tem que ser artigo, numeral, pronome, adjetivo ou locução adjetiva. Então, a gente já sabe que quanto classe gramatical é um adjetivo, quanto função sintática é um adjunto adnominal. Agora, quando o período ele tem o que e é transformado esse adjetivo em verbo, nós vamos ter então a classificação das orações. Temos um verbo aqui e temos um verbo aqui. Então sabemos que temos 2 verbos, sabemos que temos o quê? Temos 2 orações. Então, certos alunos têm perguntas, na subordinada vai levar o nome de oração principal. Na coordenada é oração coordenada assindética. Na subordinada, aqui não tem a conjunção, é oração principal. Beleza, decorar os nomes. Que nos surpreendem. Olha o que aqui. Esse é o conectivo. Então, é a partir desse que você vai dividir a oração. E aí você tem oração subordinada adjetiva, porque isso aqui tem um valor de adjetivo. Nós sabemos que esse que, na verdade, ele é um pronome relativo, tá? Ele é introduzido pelo pronome relativo, esse que aqui. Você pode trocar por o qual, a qual, e assim sucessivamente, conforme o termo que vem anterior. Cadê a classificação? Tá aqui. As orações, gente, elas podem ser tem 2 tipos aqui, 2 tipos. Ela pode restringir ou ela pode explicar. Óbvio que se restringir é restritiva, tá delimitando, né, o que está falando. E a explicativa, embaixo, cadê a explicativa? Óbvio, ela está explicando, é uma informação adicional, uma explicação que pode ser omitida sem prejuízo, por ter um papel secundário em relação ao fato expresso da oração principal, devem ser separadas por vírgula. Então, como é fácil identificar as orações adjetivas? Na explicativa, sempre, ou melhor, geralmente, ela vem entre vírgulas, ok? Olha aqui o exemplo. O elefante africano, vírgula, que é um dos maiores mamíferos, vírgula, chega a pesar 5 toneladas. Então, isso que vem aqui, essa oração,
no meio das vírgulas é que realmente a gente vai classificar como oração subordinada adjetiva explicativa, porque ela está entre vírgulas. Olha aqui o pronome relativo. Agora, na restritiva, na restritiva, vamos ver aqui o exemplo. Cadê? Ó, o seu tio que gosta de ler tem muitas histórias a contar. Não tem vírgula. Sabemos que aqui, ó, tem o pronome relativo que é o que introduz a oração adjetiva, e, obviamente, ela vai ser o quê? Ela está se referindo ao enunciado, e aí, ó, ela vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva. São esses dois. Essa aqui é bem fácil. A coisa vai pegar no próximo capítulo. Aqui nós temos, ó, organize as ideias, são palavras-chave. Essas palavras apareceram durante o capítulo, e aí vocês vão completar o que é uma oração coordenada, a função sintática ligada para conjunção, qual é o nome que dá, a divisão aqui delas, e as orações subordinadas adjetivas. A função dela aqui agora qual é? É adjunto adnominal, ela é introduzida pelo pronome relativo e ela pode ser restritiva ou explicativa. Hora do estudo. Vocês irão fazer, em um outro momento a gente vai voltar para corrigir, tá bom? Gente, desculpa alguma coisa, porque eu tô cansada também, tô gravando direto, como o terceiro ano fica sempre, né, primeiro, segundo, terceiro, então eu venho na sequência, então algum erro, alguma coisa cometida aí, vocês me perdoem, tá? Amo vocês, saudade de todo mundo, fica todo mundo bem, a gente volta num outro momento, tá bom? Beijo, muito obrigada.